Rádio Luzes. Casa Agrícola Santa Bárbara. Você já conhece, você já confia. O seu distribuidor Purina. Avenida Tiradentes 610. Aproveite a comodidade do nosso serviço de entrega. Telefone 3463-7244. WhatsApp 99160-5709. Esta é a Radiodifusão Luzes da Ribalta Limitada. Rádio Luzes AM 1360 kHz. Na internet www.radioluzes.com.br. 24 horas por dia no ar. Santa Bárbara do Oeste, Estado de São Paulo, Brasil. Telefone DDD 19 3463-3490. WhatsApp 99305-3455. No Facebook, Rádio Luzes da Ribalta. E-mail, radioluzes@uol.com.br. Rua Joaquim de Oliveira, 586, Centro. CEP 13-450-038. Rádio Luzes, ano 34. Compromisso com o melhor. Rádio Luzes. A Rádio Luzes apresenta Jornal de Esportes Gol de Placa. Um golaço de informações. A melhor cobertura do União Barbarense. Análise, opinião, os personagens que fazem a diferença e um panorama do esporte na cidade e na região. Fique aqui no Jornal de Esportes Gol de Placa, que está no ar. Olá, muito boa noite! Hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022, estamos chegando com o Jornal de Esportes, o Gol de Placa, um golaço de informações no seu rádio. Definidos finalistas da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo farão a grande final nos dias 12 e 19 de outubro. E a bola volta a rolar neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Destaque para o Fla-Flu, que acontece neste domingo no Maracanã, com arbitragem de Rafael Claus. CBF alterou data do jogo entre São Paulo e Avaí. O jogo seria no dia 27 de setembro. Adiantou 2 dias. Dia 25 do mesmo mês de setembro, no Morumbi, às 20 horas. Hoje vamos trazer para você aqui um ranking dos 20 clubes brasileiros que mais arrecadaram com bilheteria em 2022.
Diretoria do Santos Futebol Clube continua a passos de tartaruga para contratar um novo treinador. Enquanto isso, Orlando Ribeiro, campeão com a União Barbarense em 1998, continua no comando interino do Peixe. Secretaria Municipal de Esportes informa que a equipe do Real Barbarense foi eliminada das oitavas de quartas de final da 4ª divisão do futebol barbarense. Portanto, está no ar o Jornal de Esportes, o Gol de Placa. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um programa que não é diferente. Os outros é que são iguais. Propaganda política obrigatória. É tanta gente se unindo e dando as mãos, tá ficando lindo, todos numa mesma voz. Do motorista, do dentista e do artista, Márcio França 400, o senador de todos os paulistas. Do eletricista, professor e do frentista, Márcio França 400, o senador de todos os paulistas. O senador de todos os paulistas, o senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo. Tudo o que pode ser feito com papel fica melhor se for feito pela Gráfica Manchete. A Manchete tem os mais modernos equipamentos de impressão e acabamento, operados por profissionais experientes, verdadeiros especialistas. Gráfica Manchete, há 30 anos transformando suas ideias em artes gráficas. Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho, 1537, Rochelle. Fone 34633832. Acesse graficamanchete.com.br. Propaganda política obrigatória. Sou Caio Luz, ferroviário com 18 anos dedicados à vida pública. Fui subprefeito na gestão Bruno Covas e secretário do prefeito Ricardo Nunes. Para deputado estadual 15200, com Edson Aparecido senador, Rodrigo Garcia governador e Simone Tebet presidente. Seja luz. Eu sou o Rogério Santos e, como deputado estadual, quero priorizar as políticas familiares, a educação e o desenvolvimento social. Peço seu voto de confiança para essa missão. Rogério Santos, deputado estadual 15363. O restaurante Dona Maria tem a boa e clássica comida de mãe todos os dias. O Dona Maria tem um grande orgulho em ser o principal restaurante da região a participar de ações com a comunidade barbarense. Restaurante Dona Maria, a casa da boa comida. 5 unidades em Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa. Delivery 991219112. Propaganda política obrigatória. O Senado está dormindo e São Paulo ficou na mão. Pra cortar esse Senado, senador melão. Senador é o melão, eu não acho. Fica tranquilo que eu não quero ficar gastando seu tempo aqui falando abobrinha, porque tá todo mundo cheio disso, eu também. Só que esse ano, você vai ter que escolher um candidato ao Senado para representar São Paulo lá em Brasília. Eu queria deixar uma dica aqui para você. A ficha de todo mundo tá na internet, só puxar e comparar. Tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha. Meu nome é Ricardo Melão, com 2 L's. Extra, extra! Uma girafa motorista foi vista dirigindo um carro verde-limão. Para tudo! Girafa motorista só existe na imaginação das crianças. Criamos essa notícia para chamar sua atenção para um assunto sério. O câncer infanto-juvenil existe de verdade. Ele é a primeira causa de morte por doença entre 0 e 19 anos. Acesse coniac.org.br e saiba mais. Quem ama está sempre atento. Apoio ABERT. Propaganda política obrigatória. Tô cansado dessa coisa de brigar, só porque o outro tem outro pensar. Muita falta de respeito, educação. Ela sim e eles não. Eles não e ela sim. Simone sim. Eles não e ela sim. O Brasil sorri de novo. Ela sim. É que ela é Simone, presidente do Brasil. Coligação Brasil para todos. Compare o antes e o depois.
pode comparar. Ninguém limpa melhor do que a DG. A DG Limpeza de Pedras e Pisos tem um serviço competente que higieniza e renova qualquer ambiente. Compare o antes e o depois. Ninguém limpa melhor. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Celular e WhatsApp. DDD 19 98967 7906. Vamos repetir. DDD 19 98967 7906. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Ninguém limpa melhor. Propaganda política obrigatória. Ciro Doce. Eu quero ser médico. Eu quero ser youtuber. Eu quero ser advogada. Eu quero ser gamer. E eu quero ser presidente do Brasil para que a nossa educação pública seja uma das 10 melhores do mundo em 15 anos. Eu quero uma educação sintonizada com o século XXI, questionadora, vibrante, moderna, que prepare bem o jovem para o que ele quiser ser. É por esse caminho que vamos transformar o Brasil. Ciro é PDT. Ciro é 12. Prefiro Ciro. O rádio sempre conquistou pela imaginação os corações e mentes do povo brasileiro, trazendo romance e aventura, notícias, esporte, utilidade pública e música. O rádio atravessou 100 anos de história, se adaptou às novas plataformas e ainda tem muito a dizer. Por muitos e muitos anos. Uma homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil. Propaganda política obrigatória. Coligação PL, PP e Republicanos. Antônio Palocci, ex-ministro e homem de confiança de Lula, falou que o ex-presidente recebeu 300 milhões de propina da Odebrecht. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Marcelo Odebrecht confirmou. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. A delação foi anulada, mas a verdade ninguém apaga. Envie o seu recado ou dê a sua opinião para a equipe líder da Rádio Luzes. Pelo telefone DDD 19 3463 3490. Pelo WhatsApp 99305 3455. Pelo e-mail luzesesport@uol.com.br. Pelo Facebook Luzes Esportes. Rádio Luzes, equipe líder, a maior audiência esportiva da cidade. Propaganda política obrigatória. Eu sou o Edson Aparecido. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, eu encontrei hospitais e UPAs que o PT começou, mas nunca terminou. A população de São Paulo sofria por falta de vagas. Fui com o Bruno Covas até os Estados Unidos e conseguimos um empréstimo. Entregamos 10 novos hospitais, 20 novas UPAs. Agora, estou fechado com o governador Rodrigo. Pacto Federativo, a tabela SUS, precisarão ser discutidas no Senado da República. Eu espero que o Edson esteja lá para me ajudar. Vote Edson Senador, 155. Coligação São Paulo pra frente. Rádio Luzes, rádio para quem ouve e decide. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um golaço de informações no seu rádio. Muito bem, estamos de volta com o Jornal de Esportes, o Gol de Placa. Show de notícias. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. Os cabos dessa marca eu confio, vem pro jogo, Corinthians, bola foi solta, Renato Augusto bateu!
a zaga do time do Fluminense. Uma bobeira danada do Feldo, entregou, soltou. Renato Augusto antecipa, ganha o lance de fora da área, bate. A bola quica dentro da pequena área, antes da linha do gol. E entra no canto esquerdo do goleiro do Fluminense. Renato Augusto tinha que ser. Ele é diferenciado. Renato Augusto, com emoção maior do futebol. E essa emoção, Renato Augusto, que você proporciona a torcida do Timão. Agora Corinthians 1, Fluminense 0. Deu bobeira geral na zaga do Flu, Capela. A saidinha do Fluminense é diferente, é o que pede o técnico Fernando Diniz. Diferente quando a bola cai nos pés de um cara como o Renato Augusto, que tem 4 gols na temporada, faz o 5º dele agora, 24 gols com a camisa corintiana, a 8 que já foi de Sócrates, da sua principal característica, a finalização, chamando a responsabilidade, aberto na bochecha da rede, como você relata. O Corinthians está na frente com este resultado, vai jogar mais uma final de Copa do Brasil, Timão na frente, 1-0. Tá aí, portanto, 17 horas e 15 minutos, o gol do Corinthians que deu aí início, abrindo aí o placar pro resultado do jogo entre Corinthians e Fluminense. O primeiro gol, o gol do Corinthians, portanto, o Corinthians, sem dúvida nenhuma, está classificado para a final da Copa do Brasil. Então é isso, o Corinthians classificado numa grande noite, a torcida corintiana fez a diferença, porque a gente já imaginava esse tipo de coisa. O torcedor corintiano não é fácil quando eles querem realmente, e sem dúvida nenhuma, como eu disse de manhã no Dia de Luzes, a torcida corintiana, quando eles realmente partem para tentar ajudar realmente o time, eles fazem a diferença realmente. É o 12º jogador, eu não tenho dúvida disso. Foi tanta pressão que até Felipe Melo fez gol contra. Felipe Melo, hoje eu vi um negócio assim na internet. O Felipe Melo sempre foi corintiano. Coitado do Felipe Melo, não faça isso. O terceiro gol do Corinthians foi contra e do Felipe Melo. O Felipe Melo saiu do banco para ajudar o Corinthians a classificar para a final da Copa do Brasil. Corinthians que sem dúvida nenhuma fará duas grandes partidas com o Flamengo. O Flamengo com seu timaço, e o Corinthians sem dúvida nenhuma fará duas grandes partidas. Acho que na terça-feira, se não me engano, pelo menos é isso essa informação que eu obtive hoje, a gente saberá como serão os bandos, né? Quem joga em casa primeiro, entendeu? Mas vamos torcer para que o Corinthians decida na Neoquímica Arena. Porque aí, se o Corinthians decidir na Neoquímica Arena, mesmo com todo o poder técnico da equipe do Flamengo, eu acho que dá Corinthians. E como eu disse de manhã, vou cravar Corinthians como campeão da Copa do Brasil de 2022. Eu vou acompanhar alguns amigos aí que já está cravando Corinthians, e não é corintiano não, viu? Essa pessoa que está cravando aí, eu vou falar quem que é. Daqui a pouco eu falo para você quem que é. Vou ver se ele autoriza eu falar quem que é. Que está cravando Corinthians como campeão da Copa do Brasil. Muito bem, o Corinthians já está sacramentado como um dos finalistas da Copa do Brasil, num grande jogo. Renato Augusto jogou um grande futebol e, aliás, os dois meias ontem jogou um grande futebol, né? O Ganso também jogou muita bola e eu esperava realmente que a presença do Ganso, a presença do Renato Augusto fizesse com que a gente tivesse, sem dúvida nenhuma, uma grande partida, e foi isso que aconteceu. Mesmo o Fluminense perdendo o jogo, o Fluminense em dado momento em condições técnicas inferior à equipe do Corinthians, o Fluminense em momento algum deixou de lutar. Fernando Diniz ficou a todo tempo cobrando a equipe do Corinthians para que fosse para cima, para que fosse tentar buscar o resultado, para virar o resultado, mas infelizmente não conseguiu. Então tá aí, confirmado, Corinthians finalista da Copa do Brasil, vai encontrar com a equipe do Flamengo. Na terça-feira nós vamos ficar sabendo como serão os mandos de jogos, quem joga primeiro em casa, quem recebe depois na volta, e como eu já disse, se a decisão for na Neoquímica Arena, com a força que tem a torcida corintiana, eu não tenho dúvida que o Corinthians pode levar essa.
E vou cravar Corinthians. Eu já disse que vou cravar, tá mantido. Eu já tinha dito lá atrás, antes dos 4 jogos, eu tinha dito que pra mim a final seria Corinthians e Flamengo. Acertei. Então já tá confirmado. E agora eu tô cravando que mesmo com todo o poder técnico do Flamengo, o Corinthians será o campeão da Copa do Brasil. Tá certo? Vamos trazer mais informações sobre esse acontecimento de ontem, essa grande partida de ontem que aconteceu lá na Neoquímica Arena, para saber mais o que disseram os treinadores, o que disseram as pessoas os jogadores, os participantes desse grande jogo ontem lá na Neoquímica Arena. Os 2 clubes com as maiores torcidas do país vão se enfrentar na final da Copa do Brasil 2022. Após empatar o primeiro jogo em 2-2 contra o Fluminense no Maracanã, o Corinthians fez prevalecer o mando de campo em Itaquera e venceu o tricolor carioca por 3-0. Renato Augusto abriu o marcador com um golaço aos 33 minutos do primeiro tempo. Giuliano deu mais tranquilidade ao timão, marcando aos 45 minutos da segunda etapa. E ainda deu tempo nos acréscimos de Felipe Melo, do tricolor, marcar um gol contra aos 48 minutos. Artilheiro do Corinthians na Copa do Brasil com 4 gols, Giuliano celebrou a vitória. O mérito de toda a equipe que conseguiu fazer um grande jogo. Nós somos muito superior. A gente pratica um esporte que às vezes ele não tem merecimento e não tem justiça por ser futebol. Mas hoje passou a melhor equipe, passou a equipe que mereceu mais, que correu mais, que brigou mais, que tentou mais. Então a equipe toda de parabéns porque a gente está na final. O adversário do Timão na finalíssima é o Flamengo, que eliminou São Paulo na quarta-feira. As 2 partidas decisivas serão realizadas nos dias 12 e 19 de outubro. Após 31 anos, Flamengo e Corinthians voltam a decidir uma competição nacional. Em 1991 deu Corinthians em jogo único realizado no Morumbi pela final da Supercopa do Brasil. O Timão venceu o rubro-negro carioca por 1-0, gol de Neto. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Alain Barbosa. Muito bem, 17 horas e 22 minutos, tá aí, portanto, mais informações com relação a esse grande jogo que aconteceu ontem lá na Neoquímica Arena. A classificação da equipe do Corinthians, 17 horas e 22 minutos. O Corinthians realmente garantiu passagem para a final da Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo nos dias... Os dias a gente não sabe ainda, né? Os dias a gente não sabe ainda. Mas... Não, já temos aqui os dias sim. 12 e 19. Eu tô marcando toca aqui. 12 e 19. A gente só falta saber quem joga primeiro fora. Se é Flamengo ou se é Corinthians. É isso que a gente precisa saber. Mas os dias a gente já tem. É nos dias 12 e 19 de outubro, que será os 2 jogos da grande final da Copa do Brasil. A finalíssima mesmo no dia 19 de outubro. E o que esses times visam com essa competição é a grana. A grana é muito alta. Você pode ver, ó, o vice-campeão coloca no bolso 25 milhões de reais. Isso é pro vice, viu? E o campeão, mais de 60 milhões de reais recebe nessa competição na Copa do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, para os clubes brasileiros, é o campeonato mais rentável que existe, é a Copa do Brasil. Então, por isso que os clubes ficam loucos para chegar às finais, chegar entre os melhores, para realmente arrecadar dinheiro. Nem o Campeonato Brasileiro paga tanto quanto a Copa do Brasil. Então tá aí, Corinthians e Flamengo serão os clubes que vão desfrutar dessa bondade divina aí de receber essa grana toda para o caixa dos seus clubes, para amenizar um pouco a situação, principalmente para o Corinthians, que também vive o dilema de muitas contratações caras e com certeza o caixa não deve estar cheio não. E esse dinheiro vai fazer muito bem para o caixa do Corinthians e para o caixa também do Flamengo. Muito bem, falando agora de Campeonato Brasileiro Série A, a bola volta a rolar nesse final de semana com grandes partidas. Temos o clássico lá no Maracanã, o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, que será apitado pelo barbarense Rafael Claus, um grande jogo.
E esse é o destaque da rodada. Mas teremos outros grandes jogos também. Teremos Santos e Palmeiras. Outro grande jogo, apesar do Santos não estar bem. Mas o Palmeiras é sempre um espetáculo jogando lá no Allianz Parque. Temos Ceará e São Paulo, América e Corinthians. Então são grandes jogos que acontecem nessa 28ª rodada. Daqui a pouco eu vou ver que rodada que é essa aqui do Campeonato Brasileiro para a gente trazer a melhor informação. Mas o Campeonato Brasileiro volta com tudo nesse final de semana. E falando nisso, vamos ouvir uma matéria que fala sobre isso, sobre a volta do Campeonato Brasileiro Série A, já que essa semana foi toda ela voltada para a Copa do Brasil. Os 2 jogos da Copa do Brasil, teve também Campeonato Brasileiro, mas Campeonato Brasileiro Série B. Série A, todo mundo quietinho, descansando, aguardando o momento da volta para clubes que não estavam inseridos dentro da Copa do Brasil, casos de Palmeiras, de Santos e tantos outros aí que já tinham sido desclassificados dessa competição. 17h25, vamos ouvir o Na Bola com Humberto Ferretti para saber o que ele tem dos detalhes dessa rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola sobre o Campeonato Brasileiro. Fim de semana de clássicos pela rodada 27 e com 3 dos principais candidatos ao título envolvidos. Domingo, 4 da tarde, no horário de Brasília, tem nada menos que Flamengo e Fluminense no Maracanã. Os 2 rivais somam os mesmos 45 pontos, o rubro-negro em terceiro e o tricolor em quarto. E ambos tentam alcançar o líder Palmeiras. O Verdão tem 9 pontos a mais e 6h30 da noite será o favorito em casa no clássico contra o Santos. Se vencer, o Palmeiras praticamente vai eliminar da disputa pelo título aquele que perder o Fla-Flu. Ou se der empate, os 2 cariocas estarão praticamente fora da briga. Quem ficará de olho nesses jogos são Corinthians e Atlético Paranaense. Os 2 aparecem em 5º e 6º na tabela, encaram adversários teoricamente mais fáceis e podem subir na classificação. 6 da noite de domingo, o Timão visita o América. E às 7, o Furacão recebe o Cuiabá. O outro time do G6, o vice-líder Internacional, joga apenas na segunda-feira, 8 da noite, fora de casa, contra o Atlético Goianiense. A rodada do Brasileirão, porém, começa bem antes, no sábado, às 4h30, com Avaí e Atlético Mineiro. O fim de semana também terá 3 confrontos diretos entre equipes da parte de baixo da tabela. Botafogo e Coritiba, sábado, 7 da noite. Ceará e São Paulo, domingo, às 4. E depois, às 6, no domingo, tem Juventude e Fortaleza. Ainda no domingo, Red Bull Bragantino e Goiás se enfrentam às 11 da manhã. Por fim, o Brasileirão Série B terá 7 partidas na sexta e no sábado, que fecham a rodada 30. Destaque nesta sexta para Novo Horizontino e Grêmio, às 9h30, além dos duelos entre Tombense e Londrina no mesmo horário, e Vasco e Náutico, às 7. Se o Vasco, que está mal, tropeçar e o Londrina vencer, o time carioca sai do G4 e dá lugar à equipe paranaense. Já no sábado, destaque para o líder Cruzeiro, que visita o CRB às 8h30 da noite. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Muito bem, 17h28, está aí, portanto, a informação do Humberto Ferretti, trazendo para você detalhes dessa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. E só para o ouvinte que fica muito mais ligado nessas informações, vamos trazer aqui todos os jogos da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, dessa 27ª rodada. Então, a rodada começa amanhã, às 16h30, em Santa Catarina, e deve ser a estreia do Lisca, que estava no Santos até sábado passado, e amanhã estreia contra o Atlético Mineiro lá em Santa Catarina. O Avaí recebe, portanto, o Atlético Mineiro às 16h30. Também amanhã, às 19h, tem Botafogo e Curitiba. Depois, no domingo, às 11h da manhã. Joguinho bom para assistir, né, rapaz? Se tivesse dinheiro para colocar uma carne na chapa, seria interessante assistir um joguinho, assar uma carninha, mas a situação tá braba.
Domingo às 11 horas da manhã tem Red Bull Brasil e Red Bull Bragantino, né? Red Bull Bragantino e Goiás. Às 16 horas tem o Fla-Flu no Maracanã, jogo que será arbitrado pelo árbitro Rafael Claus. Também às 16 horas o São Paulo vai até Fortaleza para encarar a equipe do Ceará. Às 18 tem América e Corinthians no Independência lá em Belo Horizonte. Às 18 horas também tem Juventude e Fortaleza. Às 18h30 tem o Clássico Paulista dentro do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e São Paulo. Também no domingo, às 19 horas, tem Atlético Paranaense e Cuiabá. E fechando a rodada, às 20 horas, tem Atlético Goianiense e Internacional de Porto Alegre. Portanto, é essa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Série A que tem o Palmeiras como líder, 54 pontos. O segundo é o Internacional de Porto Alegre com 46. O terceiro, o Flamengo, com 45. E o quarto, o Fluminense, também 45 pontos. Esses quatro estariam na Libertadores caso o campeonato terminasse hoje. Estariam classificados para grupos na Libertadores. Na quinta colocação tem o Corinthians com 44. Na sexta colocação, o Atlético Paranaense com 43. O Atlético Mineiro vem na sétima colocação com 40. Em oitavo, o América com 36. Em nono, o Goiás com 36. Em décimo, o Santos Futebol Clube, que ainda não tem treinador. Tem treinador, mas é interino. É o Orlando, aquele que jogou aqui no União Barbarense. Décimo colocado com 34 pontos. O Red Bull Bragantino é o 11º com 33. O Botafogo, 12º com 31. O São Paulo é o 13º com 31. O Ceará é o 14º também com 31. 15º, o Fortaleza com 30. Fortaleza fazendo um campeonato de recuperação, porque foi muito mal no primeiro turno. Tem 30 pontos na 15ª colocação. 16º, o Curitiba com 28. E aí começa as lamentações. 17º, Cuiabá com 26. 18º, o Avaí do Lisca com 25. 19º, o Atlético Goianiense com 22. E lá na lanterna, com 18 pontos, fadado a estar na Série B em 2023, o Juventude, que não consegue sair da lanterna dessa competição. Tá certo? Então tá aí, 17 horas e 32 minutos, vamos pro nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações esportivas para você. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um programa que não é diferente. Os outros é que são iguais. Jornalismo Rádio Luzes. A seriedade de quem faz e o respeito por quem ouve. Atenção, ouvintes e patrocinadores da Rádio Luzes. Se você tem alguma crítica, sugestão ou reclamação a fazer sobre nossa programação, entre em contato com a Central Luzes de Produção. Utilize o WhatsApp DDD 19 99305 3455. Envie e-mail para radioluzes@uol.com.br ou ligue 3463 3490. Nós queremos saber a sua opinião. Afinal, resultado se consegue de qualquer maneira. Bom resultado só com a sua participação e com critério. Rádio Luzes. Compromisso com o melhor. Propaganda política obrigatória. Astronauta brasileiro, Marcos Pontes, meu senador. Astronauta brasileiro, senador é 222. Astronauta brasileiro, Marcos Pontes, meu senador. Astronauta brasileiro, senador é 222. Marcos Pontes é 222. Coligação São Paulo Pode Mais, Republicano, PSD, PL, PTB, PSC, PMN, suplente professor Alberto Cilange Maganhato. A rádio que você ouve no carro, em casa, no trabalho, no estádio ou na caminhada também pode ser ouvida em qualquer parte do mundo através da internet. Acessando radioluzes.com.br, você se conecta com nossa programação 24 horas por dia, todos os dias. As notícias e os acontecimentos, o esporte de Santa Bárbara do Oeste e da região ao vivo, as músicas e os comunicadores que você mais gosta. O melhor ouvinte do rádio também pode ouvir a Rádio Luzes no celular ou no computador
computador. Acesse radioluzes.com.br. Rádio Luzes, ano 34. Compromisso com o melhor em qualquer parte do mundo. O esporte é uma paixão nacional e o futebol interior é comprovadamente o site de todas as torcidas. Em 15 anos, o portal alcança números espetaculares. São mais de 3 milhões de visitantes, 80 milhões de page views. Primeiro lugar no Google. Acesse você também e acompanhe notícias exclusivas, o placar ao vivo e agora a Rádio FI, o maior fenômeno entre todas as webs do Brasil. Futebol interior, o portal do futebol brasileiro. Propaganda política obrigatória. Eu sou Rodrigo, o governador de São Paulo. Quando alguém me pergunta, Rodrigo, de que lado você está nessa eleição? Eu respondo que eu estou do lado onde eu sempre estive, do lado dos paulistas. O lado de tudo que eu ajudei a construir. O Poupa Tempo, o Bom Prato, as ETECs e FATECs, o Vale Gás, as obras de metrô e tantos outros projetos. O lado do Estado que deu certo no Brasil. Agora, eu que te pergunto, de que lado você está? Se o teu lado for São Paulo, vem comigo. A gente vai continuar fazendo muita coisa junto. Coligação São Paulo pra frente. Governador Rodrigo, vice Geninho. Toda terça no Jornal de Esportes Gol de Placa, vamos recordar grandes personagens do futebol. Aqui, a memória viva do nosso esporte. Toda terça no Gol de Placa tem... Memórias do Futebol. Apresentação, Ariovaldo Isaac. Você está ligado na Rádio Luzes de Santa Bárbara do Oeste, região metropolitana de Campinas, estado de São Paulo, Brasil. Rádio Luzes, AM 1360. Continue acompanhando a Rádio Luzes pelo AM 1360 em toda a região e pela internet em todos os lugares do mundo. Rádio Luzes, ano 34. Compromisso com o melhor. Propaganda política obrigatória. Federação Brasil da Esperança. Deputado estadual Carlão do PT 13120. Alex Minduim, número 13330. Sou Douglas Martins, é 13003. Confirma e confia. Vote Duda 13320. Vote Stella 13258. Vote Heriberto Vela 13321. Jandiro Errara 13634. Sou João Alfredo, policial penal 13413. Josa Queiroz 13616. Vote 13. Vote. Tudo o que pode ser feito com papel fica melhor se for feito pela Gráfica Manchete. A Manchete tem os mais modernos equipamentos de impressão e acabamento, operados por profissionais experientes, verdadeiros especialistas. Gráfica Manchete, há 30 anos transformando suas ideias em artes gráficas. Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho, 1537, Rochelle. Fone 34633832. Acesse graficamanchete.com.br. Propaganda política obrigatória. Enquanto isso, na academia... O Rodrigo não quer saber de briga política. Bate. Como é que não quer briga, meu? Rodrigo era vice da chapa do Dória. Bate. Ele era Bolsodória. Era briga o tempo todo. Bate. Aí o Dória brigou com o Bolsonaro, Rodrigo junto. Em plena pandemia, quando a gente mais precisava de união, era mais briga. Bate. Se esse tal de Rodrigo é de paz, por que não pregava a paz quando a gente mais precisou dela? Então é o Rodrigo que tá brigando com a verdade. Chega. Chega. Coligação Juntos por São Paulo. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Cada profissional que se senta à frente do microfone de uma rádio tem algumas missões: entreter, informar, confortar, desanunciar músicas, e com isso ganham a oportunidade de fazer história e deixar sua marca. Assim aconteceu com muitos locutores apaixonados, verdadeiros revolucionários. Nesses 100 anos de trajetória do rádio brasileiro, cada um revolucionou a sua maneira, com bordões, Oi, gente! Com suspense, Gil Gomes numa tragédia, com impacto, Hello, crazy people, no ar! Com imitações inesquecíveis. Eu acho que não tem nada a ver, entende? Porque ela tem talento, entende? E com presença de espírito. Vamos esperar pra ver. Toca o bar. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado.
Propaganda política obrigatória. Pessoal, a nossa campanha está crescendo e a cada dia mais e mais pessoas querem saber como é que o Imposto Só pode revolucionar a sua vida. Então anota aí, sorayapresidente.com.br. Soraya com Y, hein? No nosso site explicamos bem explicadinho como é que o Imposto Só vai baixar o preço dos produtos, gerar empregos e colocar comida na nossa mesa. Vai lá e vem com a gente. 44. Soraya. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Dia 25 de setembro, vamos comemorar os 50 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer com um delicioso almoço na Sodave. Venha saborear e assim colaborar com a compra de aparelhos de fisioterapia. Apresentação de Vado Negre e Banda, feira de artesanatos e brinquedos infláveis para as crianças. O prato principal também pode ser retirado das 11h30 às 13 horas. Adquira seu convite com voluntários ou na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer até dia 22. Mais informações pelo celular 989589673. Almoço comemorativo dos 50 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Domingo, dia 25 na Sodave. Apoio Confraria a Bares que Vem para o Bem, Flames Kids e Rádio Luzes. Rádio Luzes. Rádio para todos os momentos. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um golaço de informações no seu rádio. Muito bem, 17h41, voltando aqui com o Jornal do Esportes do Gol de Placa. Vamos trazer para você um ranking dos 20, vamos falar dos 20, vamos falar dos 3 melhores clubes que mais arrecadaram com bilheteria nesse ano de 2022. Falar dos 3 melhores, que você já até imagina quem são, né? E os clubes paulistas nesse ranking aqui de arrecadação com bilheteria. O que mais arrecadou com bilheteria foi o Corinthians, na faixa de 76 milhões. Isso renda bruta, tá, gente? Os líquidos, não tem aqui, os líquidos não. Muito bem, 76 milhões para o Corinthians, 73 para o Flamengo. Só que aqui tem a diferencial de número de jogos, né? O Corinthians jogou menos no seu estádio que o Flamengo e arrecadou mais. Mas vamos lá, 30 jogos para o Flamengo, 73 milhões. 29 jogos para o Corinthians, 76 milhões. 31 jogos para o Palmeiras, 66 milhões. 33 jogos para o São Paulo, 61 milhões. E agora vamos falar aqui mais um paulista que está aqui no meio, que vocês sabem de quem eu vou falar. 25 jogos para o Santos, na Vila Belmiro. Que vergonha. 8 milhões de reais. Meu Deus do céu. Olha, tem time aqui, ó. Só falar mais um aqui, ó. Série B do Campeonato Brasileiro. Cadê que eu achei aqui agora? Cruzeiro. Tá na Série B do Campeonato Brasileiro. 24 jogos, 27 milhões arrecadados. Então é uma discrepância sem tamanha. E o Avaí, que é o último colocado aqui, ó. 22 jogos, 5 milhões de reais. Então, alguns clubes eu trouxe aqui para vocês a arrecadação dos clubes com bilheteria em 2022. Muito bem, a seleção brasileira teve uma troca. O Renan Lodge está voltando, teve uma troca na lateral esquerda. O Tite convocou o Renan Lodge depois de um entreveirozinho que o Tite teve com ele dias atrás, meses atrás, e agora está voltando a seleção brasileira Renan Lodge. Vamos ouvir. 17h43. O técnico Tite teve que fazer uma mudança na convocação da seleção brasileira masculina de futebol para os amistosos deste mês. O lateral esquerdo Renan Lodge, do Nottingham Forest, da Inglaterra, foi chamado nesta quarta-feira. Ele vai substituir Alex Sandro, da Juventus, da Itália, que foi cortado por conta de uma lesão muscular. Renan Lodge está emprestado para o time inglês pelo Atlético de Madrid e não era convocado desde novembro do ano passado. Ele tem 15 jogos e 5 assistências para gols pela seleção. A lateral esquerda tem sido um problema para Tite, que também perdeu Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, por conta de uma lesão que deve tirá-lo, inclusive, da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a Gana no dia 23 e a Tunísia no dia 27. Os 2 últimos amistosos antes do Mundial vão ser disputados na França.
Agência Rádio Web, com informações da Seleção Brasileira, Bruno Moreira. 17h44, tá aí, portanto, a mudança feita na Seleção Brasileira. É uma pena, né? O lateral direito do Atlético, infelizmente, se contundiu e está fora. O Guilherme Arana está fora da Copa do Mundo. Era um dos nomes cotados para ser convocado para a Copa do Mundo. Infelizmente, tão jovem, e aconteceu essa contusão com ele aí, vai ficar fora, só volta o ano que vem a jogar, vai fazer volta até mesmo para o Atlético Mineiro. Muito bem, um comunicado da Secretaria Municipal de Esportes aqui informa que a equipe do Real Barbarense foi eliminada das oitavas de final da 4ª divisão devido à irregularidade na documentação do atleta Maicon Claro Alves. Com isso, a equipe da Associação Atlética Santa Cruz assume a vaga nas oitavas e realiza confronto contra o Real Unidity. O Real Unity, deve ser. Cada nome que tem. A equipe do Real Barbarense fica 2 anos suspensa de todas as atividades promovidas pela SEMI. O atleta será encaminhado ao JDD para definição da punição para o atleta. Então ele vai ser punido ainda porque mandou lá documentos que não estava, vamos dizer assim, compatível com aquilo que a SEMI exige para ser inscrito na competição. Bom, nesse final de semana será disputada a fase de oitavas de final do Campeonato Municipal Amador da 4ª Divisão. Serão conhecidas as 8 equipes que irão ganhar o acesso para a 3ª Divisão em 2023. Em caso de empate, no tempo normal das partidas, a decisão será nos pênaltis. Vamos aos jogos. Os jogos previstos para este final de semana. No Mirzinho Daniel, às 13h45, Bosques e Molondres. Às 15h30, Família Sartori e Romano City. Ó, que nome legal, Romano City. No Laudice, às 13h45, tem o Ideal Futebol Clube contra o Diretoria. Esse eu vou lá fazer torcida. Pessoal do Ideal fazer torcida lá. Às 15h30, tem Real Juventude contra Unidos do São Jorge. No campo do CSU, às 13h45, tem resenha em Tusbi. Às 15h30, Santa Cruz e Real Unidity. No campo da Cidade Nova, às 13h45, tem Império contra o Atlético Rochelle. Às 15h30, tem Hortolandinha contra Uniformizada Orquídea. Então são esses os jogos que acontecerão neste sábado na 4ª Divisão do futebol barbarense. Quem quiser conhecer o Leleco, ele vai estar lá comigo no jogo do Laudice, lá do Ideal Futebol Clube contra o Diretoria. Muito bem, 17h47, vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Jornal de Esportes Gol de Placa, um programa que não é diferente, os outros é que são iguais. Rádio Luzes, a rádio que é sem contraindicações e diariamente necessária. Propaganda política obrigatória. O povo está sofrendo muito com esse governo que está aí. Mas isso vai mudar. Com o Lula, é trabalho e comida na mesa para todo mundo. Para isso, o Lula vai precisar de você lá. Vote Orlando Silva, deputado federal 6565. 60 milhões de pessoas com fome, 11 milhões de pessoas desempregadas, o Brasil está sufocado. Precisamos de deputados com coragem e o nosso povo merece um país justo. Siga nas redes, vote Zapena, deputada federal 6500. Tudo o que pode ser feito com papel fica melhor se for feito pela Gráfica Manchete. A Manchete tem os mais modernos equipamentos de impressão e acabamento, operados por profissionais experientes, verdadeiros especialistas. Gráfica Manchete, há 30 anos transformando suas ideias em artes gráficas. Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho, 1537, Rochelle. Fone 34633832. Acesse graficamanchete.com.br. Propaganda política obrigatória.
2255. Atenção, povo lindo, sou eu, Tiririca, seu deputado federal. Atenção, Campinas. Eu fui bem votado na sua região e eu sou o melhor remédio pra política. Deputado federal Tiririca, o melhor remédio da política. 2255, 2255, deputado federal Tiririca, o melhor remédio da política. 2255, Tiririca, deputado federal. Rádio Luzes. Rádio para quem ouve e decide. Propaganda política obrigatória. Cê sabe que o Tarcísio tá juntinho do Kassab. Não é só o Kassab que tá com o Tarcísio. Tem também o Eduardo Cunha, os filhos do Bolsonaro e até aquele deputado que xingou o Papa Francisco. Escuta aí. Que se submete esse Papa vagabundo também. Essa é a turma que mandou o Tarcísio disputar a eleição em São Paulo. Você quer essa turma mandando aqui no estado mais importante do Brasil? Aqui não. Coligação São Paulo pra frente. Governador Rodrigo, vice Geninho. O restaurante Dona Maria tem a boa e clássica comida de mãe todos os dias. O Dona Maria tem um grande orgulho em ser o principal restaurante da região a participar de ações com a comunidade barbarense. Restaurante Dona Maria, a casa da boa comida. 5 unidades em Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa. Delivery 991219112. Propaganda política obrigatória. Bolsonaro é incompetente. Não tinha nada pra estar aqui. Nem leva um jeito. Bolsonaro é mentiroso. Não tem corrupção no meu governo. Bolsonaro é agressivo. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! Ah, você é uma idiota! Cala a boca! Cala a boca! Bolsonaro é desumano. Tô com Covid. Vai comprar vacina, só for aqui na casa da tua mãe. Eu não sou coveiro. O Brasil não merece um presidente assim. Coligação Brasil, Esperança, PT, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante Prós. Rádio Luzes. Rádio para quem ouve e decide. Propaganda política obrigatória. Acima de tudo, o amor. Este é o lema de Henrique Prata, um dos maiores pecuaristas e filantropos de São Paulo. O homem que transformou o Hospital do Câncer de Barretos em referência mundial. Todos nós devemos muito a ele. E talvez não tenha um brasileiro que teve a honestidade, a competência de ser justo, como foi Aldo Ribeiro. 1, 2, 3, é com Aldo que eu vou! Rádio Luzes, a rádio que todo mundo ouve e escuta, feita para quem sabe o que precisa ouvir. Propaganda política obrigatória. É 10! O Tarcísio pensa diferente. Para ele, uma casa é muito mais que um teto em cima da cabeça. Quem não tem casa, não consegue aprender na escola. Quem não tem casa, não consegue ter trabalho. Quem não tem casa, não tem saúde. Quem não tem casa, fica mais vulnerável às drogas. Então, a primeira coisa, dá casa para as pessoas. Tarcísio, quem conhece, gosta. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio, é 10. É 10! Coligação São Paulo pode mais. Compare o antes e o depois. Pode comparar. Ninguém limpa melhor do que a DG. A DG Limpeza de Pedras e Pisos tem um serviço competente que higieniza e renova qualquer ambiente. Compare o antes e o depois. Ninguém limpa melhor. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Celular e WhatsApp. DDD 19 989677906. Vamos repetir. DDD 19 989677906. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Ninguém limpa melhor. Propaganda política obrigatória. O candidato Rodrigo diz que não tem lado. Oi? Não tem lado? Mas é só puxar pela memória. O candidato Rodrigo esteve ao lado do Maluf, do Pita, do Kassab. Ele fez parte da chapa Bolsodória. Foi vice e também secretário do Dória. Então, quando Dória cortou o passe do idoso, aumentou impostos na pandemia e congelou o salário mínimo por 2 anos, o Rodrigo estava do lado do Dória? Bem ao lado e assinando embaixo. Olha só! Eu é que não me deixo mais enganar. Coligação Juntos por São Paulo. Rádio Luzes. Rádio para quem ouve e decide. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um golaço de informações no seu rádio. E agora, no Jornal de Esportes Gol de Placa,
a opinião de José Flávio Escavassa. Ô Zé Flávio, o que pode ser melhor do que conquistar o acesso e ser campeão paulista? Meu caro Edivaldo Silva e amigos do Jornal de Esportes Gol de Placa, você que nos honra com a sua companhia nesta sexta-feira, hoje dia 16 de setembro de 2022. Bom, melhor do que o acesso é ser campeão, ou vice-versa, né? As duas coisas são importantes. Tem que ter o acesso, né? O acesso é fundamental. Agora, se você conquista o acesso sendo campeão, é muito melhor. E se você é campeão invicto, nossa, isso é fantástico, né? Qual é o torcedor, qual é o clube que não deseja conquistar uma competição, seja ela qual for, sem ter sofrido uma derrota sequer? Isso é para poucos, hein? É para muito poucos ser campeão só conhecendo vitórias e, de vez em quando, alguns empates e jamais a derrota. Isso pode acontecer amanhã, com o Grêmio Prudente, às 15h, no Prudentão, que hoje, pesquisando um pouquinho mais, eu havia dito recentemente que era o estádio Eduardo José Fará, o estádio municipal de Prudente, tinha recebido o nome do ex-presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará. Eu acho que a história contou isso sim, mas no próprio portal, no próprio site da Federação Paulista de Futebol, a história é diferente. O nome do estádio é Paulo Constantino que foi prefeito no final da década de 70, começo da década de 80, lá da cidade de Presidente Prudente. Paulo Constantino, que foi o idealizador e construiu a primeira etapa deste grande estádio que já abrigou aí também grandes jogos, grandes clássicos do futebol do estado de São Paulo. Bom, então vamos ficar com o nome oficial, né? Estádio Municipal Paulo Constantino, onde acontece amanhã, a partir das 15h. A gente espera, né, que um bom público prestigie este jogo, porque trata-se do time que hoje representa a grande cidade de Presidente Prudente, que também, já comentamos aqui, merece algo melhor, né? Merece um time na elite do futebol do estado de São Paulo. Prudente, que já teve a Prudentina, que já teve o Corintinha, depois teve outros clubes que acabaram não se firmando, e hoje tem o Grêmio Prudente, muito próximo de se tornar campeão invicto. Ganhou o primeiro jogo em Itapira da Esportiva por 2-0, basta empatar, né? E será o campeão invicto do Campeonato Paulista de Futebol da 4ª Divisão. O estádio Paulo Constantino, ou o Prudentão, como ficou mais conhecido, ele vai completar no próximo dia 12 de outubro, quem diria, hein, meu caro Edivaldo Silva, já estivemos lá, 40 anos. Foi inaugurado em 1982 e adivinhe, num jogo contra o seu Santos. O Corinthians de Prudente enfrentou o Santos na inauguração do estádio Prudentão e o placar do jogo apontou o Corinthians de Prudente 0, Santos 1, isso em 1982. Tomara que a gente tenha um bom jogo. Eu torci muito pela Esportiva Itapirense por ser de uma cidade mais próxima aqui na nossa região, mas não deu, né? Ou pelo menos não deverá dar, porque perdeu em casa por 2-0. Mas conquistou o acesso, ano que vem vai disputar a Série A3. Está terminando, portanto, amanhã, mais uma edição do Campeonato Paulista de Futebol da 4ª Divisão, onde, infelizmente, pelo segundo ano seguido, União Barbarense, de tantas tradições, não se fez presente. É isso aí, meu caro Edivaldo, amigos do Jornal de Esportes Gol de Placa. Ficamos por aqui, voltaremos segunda-feira neste espaço de opinião, mas fique ligado aqui na Luzes com a Rede Bandeirantes, que está recheada de atrações no esporte para você, com destaque, claro, para o Campeonato Brasileiro de Futebol. Um abraço, amigos, um excelente final de semana a todos e até segunda-feira.
É isso aí, 17h59, mais 2 recadinhos aqui. Um abraço pro Aldeir de Campinas, feliz da vida com o Flamengo na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores. Feliz da vida. Um abraço pra você, viu, Aldeir? Um abraço também pra Kátia Manicure e pra mais aqueles que estiveram conosco assistindo a nossa live, ouvindo o nosso programa, aqui com agora a nossa live no Facebook. Um grande abraço a todos. Último recadinho, a equipe Sub-11 e Sub-13 joga fora de casa nesse final de semana contra o Velo lá em Rio Claro. E o Sub-15 recebe aqui o Santos Futebol Clube, já totalmente desclassificado, sem chance alguma de classificação à próxima fase dessa competição. O Sub-15 recebe o Santos Futebol Clube. Teve um amigo meu que me ligou aqui agora, me informou que vai vir 20 ônibus do Santos com torcida pra cá pra assistir esse jogo. Eu não acreditei muito não, mas em todos os casos faz de conta que é verdade. Muito bem, 18 horas, estamos indo embora. Um grande abraço, bom final de semana. Obrigado por ter nos acompanhado toda essa semana aqui falando de esportes aqui na Rádio Luzes da Ribalta. Para você, um ótimo sábado, um ótimo final de semana, um ótimo domingo. Que a gente esteja com fé, muita saúde aqui